A paz a todos vocês, meus amigos e meus irmãos. E neste vídeo nós vamos falar sobre qual é o seu ângulo de visão. Como é que você olha para os problemas? Como é que você tem olhado para a sua vida? Porque veja só, a forma como você vê, como você olha para os seus problemas, definirá se você irá vencer ou se você irá perder. Porque a forma como nós olhamos a vida é aquilo que define as nossas decisões, é aquilo que define os nossos pensamentos, é aquilo que define as nossas ações como um todo. A Bíblia diz no livro de Mateus 6, versículo 22 e 23, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Por que nós estamos muitas vezes perto de pessoas e sentimos um peso, sentimos uma opressão, sentimos uma tristeza na alma? Por quê? Porque os olhos dessa pessoa provavelmente estão tão focadas nos problemas que ela está cheia de angústia, de depressões e cheia de coisas que, de fato, quando você chega próximo dela, você sente, o corpo dela já não transmite mais luz. Por quê? Porque as tristezas, a incredulidade matou a fé daquela pessoa, matou a alegria daquela pessoa, enfim. Porque a forma como ela vê a vida é de uma maneira distorcida. E nós podemos citar alguns exemplos disso, né? Quando nós olhamos para o moço de Eliseu, como é que ele via aquele cenário onde eles estavam ali em um acampamento e foram cercados pelos inimigos e, enfim, a forma dele ver tudo aquilo era: vamos morrer, estamos destruídos. E aí ele corre até Eliseu e diz: olha, nosso acampamento está cercado, nós vamos morrer, vamos ser destruídos. E Eliseu, ele olha para Deus, né, e diz: abre os olhos desse moço para que ele veja, né? Ele olha para Deus e pede que Deus abra a visão daquele moço, porque a visão dele era simplesmente terrena, era simplesmente carnal. Quando nós olhamos para Elias olhou uma nuvem, né, naquela grande seca, onde não chovia, onde havia ali um grave problema naquele momento, né, a falta de chuva, e ele olha para uma nuvem, diz a Bíblia, que era do tamanho da mão de um homem. E qual a forma dele ver aquela situação? Ele via naquela pequena nuvem um grande milagre. O problema é que as pessoas estão olhando para o problema como algo insolucionável. E é por isso que o desespero toma conta da sua alma, toma conta do seu coração. Porque é o seu ângulo de visão. A sua visão está direcionada para o ângulo errado. Você está vendo a vida de uma maneira errada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os olhos conduzem todas as coisas na nossa vida. Noé olhava para a arca como uma salvação. E o povo olhava para a arca como símbolo, como a medida de um homem maluco, um homem doido. Não é? E Noé foi salvo, e o resto do povo que via, olhava aquela situação como loucura, morreram. Quando nós olhamos para Ló, como Ló viu Sodoma e Gomorra, ele viu como a solução de todos os problemas dele, não é? E na hora que ele teve que escolher para que lado ir, ele escolheu Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele via, apenas olhava os campos verdes. Então veja só, a visão humana, ela é limitada. O que era Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra nada mais era do que o fim, do que a destruição de milhares de vidas, inclusive a morte de sua esposa. Mas ele olhou para aquela cidade de maneira carnal. Você está entendendo como que a visão, ela simplesmente pode transformar a sua vida para melhor ou para pior? Como é que o povo via Saul, o rei Saul? Via Saul como uma grande solução, não é? Uma solução para todos os problemas políticos daquela cidade, daquela região. E para Deus, como Deus via Saul? Deus via Saul como um grande problema para aquele povo. E Deus inclusive falou: olha, vocês estão escolhendo Saul, mas era melhor que vocês tivessem apenas a mim como seu rei. Vocês querem Saul?
a gente vai dar saúde para vocês, mas vai trazer um grande problema na vida de vocês. E foi um grande problema. Ou seja, a nossa visão, ela não só é capaz de nos destruir por dentro se nós olharmos para a vida de uma maneira errada, como também é capaz de nos conduzir por caminhos errados, por decisões erradas que irão impactar a nossa vida a médio e longo prazo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós estamos olhando a vida. Ela irá impactar as nossas decisões, irá impactar o rumo do nosso presente, do nosso futuro. Pense nisso. Pedro, ele, enquanto olhava para Jesus, ele ia em direção a Jesus e caminhava sobre as águas. Mas quando ele parou para olhar as ondas do mar, o que ele fez? Começou a afundar. Ele começou a olhar para os problemas, começou a olhar para a direita, para a esquerda, começou a olhar para um canto e para o outro e Jesus teve que ir lá e puxar pela mãozinha, porque senão ele iria morrer, Teve que tirar ele ali do fundo das águas, porque ele estava se afogando. Meus queridos e minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, para onde você está olhando? Como é a forma que você vê os seus problemas? Como é a forma que você vê a sua vida? As coisas talvez não estão andando para frente porque você não está olhando da maneira correta. Se os seus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Não é assim? Não é o que a Bíblia diz? Então aprenda a olhar para a vida de uma maneira mais leve, com mais fé em Deus, com mais fé no Criador. Deus, ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar você morrer neste grande deserto, ele não permitirá isso, ele está com você. Mas a forma como você vê a vida, de repente tem trazido muita angústia para a sua alma, para a sua vida, para o teu espírito. Deus não te chamou para isso, Às vezes você está vendo esse problema muito maior do que ele é. Na verdade, esse é um fato do porquê tantas pessoas estão perdendo a fé em Deus. Elas estão olhando para o problema como se ele fosse insolucionável. Mas quando a gente vê Davi, qual é a forma que ele olhou Golias? Ele olhou Golias como um desafio, apenas como um desafio. Ele não olhou Golias como um gigante. Ele olhou Golias como um desafio, E ele se lembrou que antes ele matou o urso, matou o leão. Quantas coisas você já não passou na sua vida e venceu? Por que é que você acha que esse problema você não será capaz de solucionar ou de vencer? Deus te deu vitória em tantas coisas, por que não vai te dar vitória nesse problema aí que você está passando? Então essa é a palavra que eu vos trago. Aprenda a olhar para os problemas pelo ângulo correto, sabendo que você tem um Deus poderoso, fiel e capaz de te dar grandes vitórias. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos vocês.